Coreia do Sul, o país asiático que detém um PIB de 1,7 trilhão de dólares e é notoriamente conhecido pela sua cultura milenar, pelo K-pop e principalmente por ser uma nação extremamente tecnológica. Nesse contexto, mesmo com um território semelhante ao estado de Pernambuco e muito pobre em recursos naturais, a Coreia saiu de um dos países mais pobres da Terra para uma das economias mais desenvolvidas em menos de 40 anos, surgindo empresas gigantes conhecidas mundialmente como LG, Hyundai, Kia e Samsung, além da sua população de 52 milhões de pessoas desfrutar de um dos maiores IDHs do planeta. No entanto, recentemente questões sobre a saúde da economia sul-coreana têm sido levantadas, com especialistas afirmando que a nação pode seguir o mesmo caminho de estagnação econômica como o vizinho Japão. E nesse vídeo, vamos entender mais sobre os grandes problemas enfrentados pela economia sul-coreana e como essa situação aproxima o país de um possível colapso econômico e demográfico. Em primeiro lugar, para entendermos as razões que estão proporcionando o declínio econômico sul-coreano, é necessário retornarmos ao passado da nação, mais precisamente para 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Península Coreana, que tinha sido uma colônia japonesa durante 35 anos, foi temporariamente dividida pelos Estados Unidos e pela União Soviética ao longo do paralelo 38. Em um contexto de Guerra Fria, cada metade se declarou um estado soberano, com o norte comunista sendo liderado por Kim Il-sung e apoiada pela China e pela União Soviética, enquanto o sul capitalista foi liderada por Syngman Rhee e tendo apoio principalmente dos Estados Unidos. Alguns anos depois, em 1950, após diversas tensões no paralelo, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, buscando unificar o país sob o regime comunista de Kim Il-sung, dando início à Guerra da Coreia, que duraria 3 anos com avanços e recuos de ambos os lados, e causando mais de 2 milhões de mortes. Com isso, em 1953 um armistício foi assinado, estabelecendo uma zona desmilitarizada entre as duas Coreias e fazendo a guerra chegar ao fim. Nesse contexto, após o fim da guerra, a Coreia do Sul se encontrava devastada, tanto que após 8 anos da guerra, sofria com uma forte instabilidade política, além de corrupção generalizada, e era muito dependente da ajuda dos Estados Unidos. No entanto, o golpe de Estado de maio de 1961 alçou ao poder o general Park Chung-hee, que iria liderar o país exercendo uma forte repressão política até o seu assassinato em 1979. Durante o seu governo, foram implementadas políticas de desenvolvimento econômico voltadas para a industrialização e a exportação, propondo uma revitalização da infraestrutura do país, como a construção de rodovias, portos e eletricidade, além de incentivos para atrair investimentos estrangeiros e desenvolver setores importantes como aço, petroquímica e tecnologia. E essas medidas, somadas com a vasta disponibilidade de mão de obra bem qualificada, visto que os trabalhadores sul-coreanos eram 2,5 vezes mais produtivos do que os americanos nesse período, proporcionaram um rápido desenvolvimento da Coreia do Sul ao longo de 30 anos, impulsionado quase que totalmente pelo comércio internacional e pela exportação de serviços com base em produtos de alta tecnologia e automóveis. E esse período de desenvolvimento da Coreia do Sul entre 1961 e 1997 acabou ficando conhecido como Milagre do Rio Han, o qual abriu espaço para o surgimento de empresas famosas mundialmente como a Samsung, Hyundai e LG, além da economia sul-coreana ter crescido a uma taxa média de 9% ao ano, e a renda per capita ter aumentado mais de 130 vezes nesse período, colocando a nação entre os países de maior crescimento da Ásia durante o século XX. Contudo, vale mencionar que a estabilidade da economia coreana foi fortemente testada em 1997, quando ocorreu a crise financeira asiática, onde a Coreia do Sul foi um dos países mais afetados após empréstimos excessivos e a forte especulação financeira por parte dos bancos, e as empresas sul-coreanas acumularem altos níveis de endividamento em dólares americanos, muitas vezes com empréstimos de curto prazo. Essas questões fizeram com que empresas quebrassem, além de retiradas de
de investimentos do país e a desvalorização do won coreano, forçando o governo do país a tomar um empréstimo de 58 bilhões de dólares com o FMI, a fim de evitar uma falência econômica e a implementação de medidas de austeridade fiscal e reformas estruturais. Apesar dos desafios enfrentados, a Coreia do Sul conseguiu se recuperar da crise relativamente rápido, devido à sua sólida base industrial e tecnológica, bem como a determinação do governo em implementar reformas econômicas e promover a estabilidade financeira. Nesse sentido, esse período foi essencial por direcionar novos rumos para a nação, apoiado sobretudo pelo fortalecimento das instituições educacionais, o forte senso de empreendedorismo da população, além do surgimento de novas indústrias com incentivos do governo, mas notoriamente a ascensão da indústria cultural coreana, com um cinema bem estabelecido e com o K-pop se tornando um dos principais exportadores da cultura coreana para o mundo. Sendo assim, surge a pergunta de como a Coreia do Sul se aproxima de um inevitável colapso de sua economia. Em primeiro lugar, o modelo de crescimento da economia sul-coreana esteve quase que totalmente voltado para as exportações, tendo em vista que o comércio é responsável por gerar 80% do PIB sul-coreano, algo que faz a nação ser a nona maior exportadora do planeta, segundo a Organização Mundial do Comércio. Nessas condições, ao mesmo tempo que o país se beneficia com o mercado externo, com as exportações da nação passando dos 632 bilhões de dólares em 2023, essa situação revela uma dependência constante da Coreia do Sul pelo mercado externo, principalmente pela característica de sua economia, que é fortemente ligada às multinacionais do país, em razão de que 10 dos principais conglomerados familiares da nação, conhecidos como chaebols, que representam cerca de 60% do PIB. Diante disso, manter essas empresas em solo coreano é fundamental para a Coreia do Sul. Todavia, após crescer 2,6% do PIB em 2022, a economia da Coreia do Sul desacelerou em 2023 e fechou o ano com um fraco crescimento de 1,4%, tendo em vista a diminuição da demanda global por produtos sul-coreanos, com a queda de 7,4% nas exportações. Nesse sentido, a Coreia do Sul registrou déficit na sua balança comercial pelo segundo ano consecutivo, algo que não acontecia desde o fim da década de 90. E entre os principais fatores estão os elevados custos de energia e a diminuição de 20% das exportações para o seu principal parceiro comercial, a China. Outro ponto relevante é a complicada situação do mercado imobiliário da Coreia do Sul, o qual sempre foi visto por inúmeros coreanos como um caminho de investimento seguro para a aposentadoria e um símbolo de estabilidade financeira. No entanto, nas últimas 2 décadas os preços das residências dispararam, com o preço médio de um apartamento na capital Seul aumentando 3,8 vezes, atingindo um pico de 900 mil dólares por apartamento no final de 2022, algo que coloca o mercado imobiliário da Coreia do Sul como um dos mercados mais inacessíveis do mundo. E essa situação se torna ainda mais preocupante quando consideramos a alta densidade populacional na capital e a especulação imobiliária. Porém, o mercado imobiliário sul-coreano tem enfrentado fortes problemas nos últimos anos, devido especialmente ao aumento na taxa de juros, que atingiu 3,5% em 2023, sendo a maior desde 2008, e incidindo diretamente sobre as dívidas e principalmente sobre o valor dos empréstimos hipotecários. E não ajuda o fato do endividamento das famílias ser um fator crítico dentro da realidade do país, tendo em vista que a sociedade sul-coreana é altamente consumista, pois o status social está fortemente ligado com a posse de bens materiais. E com isso, tendem a assumir dívidas para manter um padrão de vida elevado. Com isso, não surpreende o fato da dívida familiar do país em relação ao PIB ter chegado a mais de 100%, sendo a maior taxa entre os países desenvolvidos. Nessa perspectiva, outro problema que a nação tem enfrentado é a redução sem precedentes do crescimento populacional, intensificado pelas baixas taxas de natalidade registradas em todo o país, com o número de nascimentos caindo progressivamente nos últimos anos e atingindo a trágica taxa de apenas 0,8 filho por mulher em 2023, o número mais baixo entre os países da OCDE, onde a média é de 1,5 nascimentos. Para se ter uma ideia,
Na década de 70, a média de natalidade da Coreia do Sul era de 5 filhos por mulher, mas hoje o país amarga o 6º ano consecutivo com a menor taxa de fertilidade do planeta, e com uma expectativa de cair para 0,68 em 2024. Com isso, há diversas preocupações quanto ao futuro da população sul-coreana, com especialistas afirmando que para a nação manter a sua população estável em 52 milhões de habitantes, a Coreia do Sul precisaria manter o número de nascimentos de 2 filhos por família. E caso a nação não consiga esse feito, ao longo do tempo a sua população pode diminuir pela metade até 2100. Sem contar que com menos nascimentos, a crescente população de idosos significa menos pessoas aptas a trabalhar, levando à redução da mão de obra do país, prejudicando e muito a economia da nação. E mesmo que o governo do país busque amenizar essa situação, já que nos últimos 16 anos a nação gastou mais de 200 bilhões de dólares para reverter a queda na taxa de natalidade, e até agora não conseguiu surtir o efeito desejado, com o número de casamentos caindo para abaixo de 500 mil pela primeira vez em 90 anos. E essa questão levanta comparativos entre o futuro da Coreia do Sul com o seu vizinho Japão, que sofre com uma população idosa, natalidade baixa e uma estagnação econômica que dura mais de 30 anos. Outro ponto que é válido mencionar é a constante preocupação com ameaças de guerra vindas da vizinha Coreia do Norte, tendo em vista a distância ideológica de ambos e o fato de, apesar de haver assinatura do armistício em 1953, nunca houve assinatura de um tratado de paz, fazendo com que as duas Coreias estejam tecnicamente em guerra até hoje. Além disso, o maior inimigo dos norte-coreanos, os Estados Unidos, ainda desempenham uma forte influência na Coreia do Sul, possuindo mais de 15 bases na nação e fazendo diversos exercícios militares juntos com os sul-coreanos, algo que faz com que a Coreia do Norte responda com frequentes testes de mísseis próximos ao território sul-coreano. Diante dessa situação, a Coreia do Sul precisa investir pesadamente em defesa, com a nação sendo a 9ª do planeta que mais gasta com fins militares, destinando cerca de 46 bilhões de dólares anualmente, mais do que o dobro do Brasil, por exemplo. Portanto, a Coreia do Sul saiu de uma nação pobre para se tornar um dos casos mais impressionantes de sucesso econômico desde a década de 60, ganhando a alcunha de tigre asiático. Contudo, a dependência do país por suas multinacionais e os gigantescos gastos da nação com defesa fizeram o país deixar de lado vários problemas internos. Sendo assim, é necessário que o governo da Coreia do Sul busque uma alternativa rápida para os seus principais desafios, como a crise demográfica, para que assim possa evitar um declínio a longo prazo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.